Na semana passada, Deus falou muito forte ao meu coração. Se você trouxe a sua Bíblia aí, não sei, seja ela de papel, digital, eu queria que você já deixasse ela aberta em Lucas, capítulo 24. É uma mensagem simples, objetiva, bem direta, porque nós precisamos de fé. Amém? Quem precisa de fé aqui, levanta a mão. Nós precisamos de fé. E essa palavra, assim, ela me confrontou um pouquinho. Me confrontou um pouquinho. E eu confesso. Falei, Jesus, eu preciso aprender um pouco mais. Preciso aprender um pouco mais. Mas por quê, pastor? Porque sim, gente. Eu creio que Deus já tem falado ao coração do nosso pastor que discípulos de Jesus, eles precisam entender a adversidade, que é naquele momento difícil que Jesus ele começa a agir. E muitas das vezes é no momento difícil que a pessoa desiste, o discípulo desiste. Às vezes é no momento difícil que a pessoa vira as costas para Deus. Às vezes é no momento difícil que ela resmunga, que ela murmura, que ela reclama, que ela sai da posição que ela não deveria sair. E então eu comecei a meditar nessa palavra aqui, Lucas 24, a gente não vai ler ele todo, mas a história que falou comigo é daqueles 2 discípulos que estavam ali saindo de Jerusalém em direção a um povoado chamado Emaús, e eles foram, 2 discípulos saíram de Jerusalém e foram embora. Por quê? Porque no momento em que Jesus ressuscitou, as mulheres que foram até o sepulcro, levaram especiarias para ungir o corpo de Jesus, chegaram lá e não viram o corpo de Jesus, então voltaram para Jerusalém e avisaram para os irmãos: olha, o mestre não está lá, ele ressuscitou. Só que Jesus ainda não tinha aparecido para os discípulos. E esses 2 discípulos, um a Bíblia dá o nome dele, Cleopas, e o outro a Bíblia não menciona o nome, eles saem de Jerusalém e vão para Emaús. Por quê? Porque eles já não tinham mais esperança. Jesus não tinha ressuscitado para eles. Jesus não tinha ressuscitado para eles ainda. Então eles vão embora, conversando, questionando sobre a promessa que para eles, até aquele presente momento, não teria acontecido, não tinha acontecido. E quando eles estão indo no caminho que leva ao povoado de Emaús, quem aparece? Jesus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: Jesus já apareceu para você alguma vez? Onde, quando e como? Onde, quando e como? É interessante que eles saem de Jerusalém, do lugar da promessa, do lugar da bênção, do lugar do milagre, do lugar da prosperidade, do lugar do poder de Deus, e vão para um povoado. Um lugar que não tinha nada a ver com o propósito de Deus, nada a ver. Querido, eu já estou começando a provocar você em querer que você faça uma inflexão daquilo que, ou seja, do que diz respeito, para onde você está indo. Para onde você está indo? As suas perninhas estão te levando para onde? Existe um lugar para você, aonde Jesus, eu estou falando de Jesus, ele vai mudar a sua história de vida. Existe um lugar. E nesse caminho Jesus aparece, começa a conversar com os discípulos não reconhecem quem é Jesus. Eles não reconheceram Jesus naquele momento. Sabe quando eles reconheceram Jesus? Vamos lá, você está aí com a sua Bíblia aberta?
Lucas 24, versículo 30, que diz assim, na versão NVI: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. O 32, perguntaram-se um ao outro: não queimava o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha a palavra? Eu dei um título para essa mensagem: sentados à mesa. Só quem se assenta à mesa é quem tem intimidade. Só quem se assenta à mesa com uma outra pessoa é quem tem intimidade. Enquanto eles estavam indo pelo caminho, quando chega próximo ao povoado, esses dois discípulos, eles param. Jesus então vai dar mais alguns passos, tentando se distanciar desses discípulos, e eles falam assim: não, sem reconhecer que era Jesus: não, fica conosco, porque já é a noite. Fica com a gente. Jesus então fica. E no momento que Jesus fica, eles se assentam. E quando eles se assentam, Jesus faz algo que traria para eles a lembrança de que Jesus é o pão da vida. Então Jesus, ele pega o pão da graça, parte e dá para aqueles dois discípulos. Aí o que acontece com aqueles dois discípulos? Os olhos deles se abrem. Tem discípulo de Jesus aqui? Como é que estão os seus olhos? Abertos ou fechados? Às vezes nós queremos que Jesus cure um câncer, amém? Amém? Queremos que Jesus levante um paralítico, amém? Queremos que Jesus cure um aidético, amém? Queremos que Jesus cure um surdo, um cego, um mudo, um aleijado, enfim. Queremos que Jesus faça milagres ordinários, amém? Mas sabe quando Jesus vai começar a fazer isso? Quando os olhos dos discípulos dele estiverem abertos. Aí você deve estar se perguntando: pastor, como é que os olhos dos discípulos podem ser abertos? Presta bem atenção. São além até o povoado de Emaús, então foram 16 quilômetros aproximadamente, Jesus ministrando a palavra para aqueles dois meninos. Foram 16 quilômetros Jesus falando dos profetas, falando da lei de Moisés, falando dos salmos, e eles não estavam entendendo nada, eles estavam sentindo. Eles estavam sentindo, mas não estavam entendendo. Mas aí Jesus, para poder trazer algo mais forte para eles, Jesus faz o gesto da ceia. Pega o pão da graça, parte e dá para eles. Ou seja, quando um discípulo, ele tem intimidade com o mestre, e que quando essa intimidade gera fogo no coração desse discípulo, e que num pequeno gesto de Jesus, esse discípulo compreende que ele é o autor da vida, os olhos desse discípulo se abrem. Então olha só, as palavras de Jesus abrem os olhos dos discípulos. O que abre os olhos dos discípulos? Pergunta para esse discípulo: você tem meditado na palavra? Ei, mas eu quero um milagre, pastor. Como é que vai acontecer o milagre se não tiver o contato com a palavra? Todos os homens e mulheres que estiveram diante de Jesus, muitos deles não queriam tocar em Jesus, queria que Jesus ao menos dissesse uma única palavra.
Como é que nós queremos ver um paralítico andando se não for através de uma palavra? Como é que nós queremos ter a nossa fé crescida se não for através da palavra? Como é que nós teremos os nossos olhos abertos se não for através da palavra? Então, no versículo de número 31, veja bem, então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Reconheceram quem? Jesus. Jesus é o quê? O verbo. O verbo é o quê? A palavra. Mas só que assim que os olhos deles se abriram, reconheceram a Jesus, Jesus sumiu. Existem momentos na nossa vida que Jesus vai sumir. Só vai sobrar a palavra. O que você vai fazer? Vai acabar a fé? Vai acabar a esperança? 2017 está acabando, mas para muito crente parece que até a esperança acabou. Ei, que bom que você veio aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo para você o seguinte: o teu milagre está apenas começando. Porém, observe-o através da palavra. A mulher Cirofenícia, que só queria que Jesus liberasse uma palavra para a filha que estava endemoniada em casa. O centurião que falou: não, basta uma única palavra. Gente, às vezes nós não recebemos mais de Deus, mais do poder de Deus, porque nós não queremos nos assentar à mesa com o mestre. Pastor, como é que eu me assento à mesa com o mestre? Sabe como? Quando você pega a palavra e medita nela. Mas pastor, eu faço isso. Como é que você faz? Quem faz bolo aqui, levanta a mão. Existe um critério para fazer o bolo, não é? Não existe um critério para fazer o bolo? Qual é o primeiro ingrediente que vai? Um disse o ovo, outro a farinha, houve uma controvérsia. Cheguem num acordo aí, depois vocês me falam no final do culto. Mas para toda técnica, para a realização de algo, existe um critério. Ou seja, se eu quero um milagre, se eu quero me assentar à mesa, se eu quero ter intimidade com Jesus, se eu quero me relacionar com essa palavra que gera fé, que gera milagre, existe um critério. Tem gente que consegue, eu não sei se consegue, mas tem gente que tenta ler a Bíblia vendo televisão. Gente, isso é bárbaro, não dá. Ou você atenta para a palavra, ou você atenta para a tela. Não dá. Lê a Bíblia vendo o WhatsApp, não dá. Lê a Bíblia vendo no Facebook, não dá. Tem que ter critério. Gente, é muito sério isso, porque eu estou falando de algo que vai gerar poder de Deus na tua vida para que o milagre aconteça. Mas como é que a gente faz isso? A gente está diante da palavra, mas está assim, ó. Fulano vai mandar uma mensagem, eu estou só aguardando.
queima Jesus, mas queima quem? O telefone ou a pessoa? Pessoal, presta bem atenção. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa. Eu falei para ela, filha, toda vez que eu entro nesse negócio aqui de ler a Bíblia, que às vezes isso me suga lá para dentro, às vezes a gente barateia o Evangelho, barateia o poder de Deus, minimiza o poder que essa palavra tem. Sabe como? Não dando a ela o devido valor, não dando a ela a devida atenção. Veja bem, os discípulos viram a crucificação, eles ouviram a pregação de Jesus, viram os milagres de Jesus, mas no domingo, eles decidiram sair de Jerusalém para um povoado, porque para eles Jesus ainda não havia ressuscitado. Mas as mulheres, aplauso para as mulheres que viram Jesus ressurreto e foram avisar para os homens, que disseram para elas assim: mulher, vocês estão loucas, o sol está quente, o cérebro de vocês derreteu, isso não aconteceu. Vai cada um para o seu canto, esses dois vão embora. Aí, para surpresa deles, discípulo de Jesus, ele não deixa sair do lugar da bênção. Eles até saíram. Quando Jesus se revela, eles voltam. Ou seja, andaram 32 quilômetros sem necessidade. Tem muito crente que está pagando penitência sem necessidade. E Deus está dizendo para você nessa noite o seguinte: olha só, existe um lugar ideal, certo, que é a sua cara, para você receber o seu milagre. Agora, é importante, muito importante, que você permaneça nele. Sair da posição significa desprezar o poder de Deus. Jerusalém era o lugar da manifestação do poder de Deus. Era lá que eles tinham que ficar. Lá. Fala para o seu irmão: é em Jerusalém que tem poder de Deus. É em Jerusalém que tem poder de Deus. Os olhos deles foram abertos, mas não ficaram só por aí. Depois dos olhos abertos, não tinha que acontecer mais coisas. O quê? Tem algo que eu guardo assim com muito carinho. Assim que eu comecei a minha carreira no Evangelho, um jovem que era, sabe, ele era muito apaixonado. Eu digo que era, porque com o tempo depois ele se afastou e eu não sei nem mais como ele está. Há muito tempo que eu não tenho contato com ele. Em uma roda de círculo de oração na igreja, assim, mas Deus tomou aquele jovem de uma tal maneira, Aquele jovem, ele veio marchando na minha direção, e começou a profetizar sobre a minha vida, e tudo que aquele jovem dizia para mim era: filho meu, abra o teu coração, porque nele eu quero entrar, quero fazer morada, quero transformar você, eu vou mudar você. Aquele jovem marchava na minha frente e declarava essas palavras para mim, e eu sentia algo ardendo no meu coração. Não entendia, novo convertido, não entendia. Mas quando a palavra de Deus, eu estou dizendo a palavra de Deus, ela chega até os nossos ouvidos, ela abre os nossos olhos, e quando ela desce para o nosso coração, ela tem que gerar um calor, ela tem que gerar um fogo, ela tem que gerar uma paixão, ela tem que gerar um ardor pela glória de Deus. Porque depois que os olhos daqueles homens se abriram, eles começaram a conversar. E sabe qual foi a conversa? Vamos para o versículo 32, que ali está a conversa.
e perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração? Olha, no caminho Jesus falava e eles sentiam que no coração deles algo estava diferente. E hoje em dia, gente, olha só, misericórdia. Deus fala à igreja, Deus fala ao seu povo, Deus traz palavra de poder, traz palavra de salvação, traz palavra de glória, e o povo está fazendo o quê? No WhatsApp. Gente, o povo está onde? No Facebook. O povo está onde? No Instagram. O povo está onde? No Messenger. Gente, cadê o poder de Deus no coração dos discípulos? Cadê o fogo da palavra? Jeremias disse: não é a minha palavra como fogo, como martelo que esmiuça a penha no coração do homem. Nós queremos ver o paralítico andando, mas os olhos estão fechados, o coração pedrificado. Só temos atenção para as coisas seculares, e Deus está sendo dividido. Deus não quer ser dividido, Deus quer ser adorado. Deus quer ser adorado. Deus quer ser adorado por mim e por você. Precisamos desse calor. Enquanto a palavra está sendo ministrada, tem que haver choro na igreja, tem que haver quebrantamento na igreja, tem que haver derretimento. Isso não existe mais. Porque estamos secularizando o poder de Deus, estamos desprezando a glória de Deus, estamos minimizando Deus. Quando é que eu e você iremos nos apaixonar de novo por Jesus? Quando é? Ver milagre é bom demais. E agora ser um milagre é melhor ainda. Eu quero ver milagre, mas antes de ver, eu quero ser um milagre de Deus. Antes de ver, eu quero ser um milagre de Deus. Preciso ser um milagre de Deus. E aqueles dois jovens decidiram voltar para Jerusalém. Igreja, precisamos voltar para Jerusalém. Precisamos voltar para o Éden. Tudo isso é uma simbologia da manifestação da presença viva do Deus que é vivo e eterno. Onde está o Adão? Onde está a igreja? Algumas pessoas postam aí, não tenho nada contra, que Jesus venceu no deserto, Adão fracassou no paraíso. Mas nós estamos no paraíso também e vivemos fracassando. Para isso, Deus libera a palavra, libera o Espírito Santo, libera a glória dele, a Shekinah dele. E como nós estamos? Estático, parado, gelado, frio. Uma igreja que particularmente não se relaciona com Deus Todo-Poderoso. Mas o maior milagre vai acontecer nessa noite, na minha e na sua vida. Nossos corações serão transformados para a glória de Deus. Eu, igreja, eu decidi no meu espírito. Eu decidi no meu espírito. O evangelho que eu conheci há 14 anos atrás, eu não quero. Não quero. Por que você não quer, pastor Célio?
porque eu fracassei nele. Fracassei nele. Se você ver em 2 Coríntios no capítulo 11, a segurança do homem de Deus, a segurança do homem de Deus em meio às adversidades. A pessoa não vai esperar Deus realizar um milagre na vida do próximo. Ele vai olhar para si mesmo e vai falar assim, ó, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Quantos podem dizer isso aqui nessa noite? Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Deus não precisa mais fazer milagre não, porque já fez. Eu sou um milagre. Agora, se tiver que acontecer milagre, vai ser através do milagre que eu sou. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Sabe por quê? Porque eu olho e penso. Por que que um homem cheio do poder de Deus, cheio da unção, cheio da glória, em uma determinada carta ele relata tanto sofrimento, e para completar, no final ele diz, e orei por 3 vezes para que o mensageiro do inimigo se apartasse de mim, mas ele veio e me feriu. Porém, Deus disse, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso significa que no reino de Deus não existe discípulo ou crente super-homem. Tem que ter fraqueza para que a graça de Deus se manifeste. Tem que ter fraqueza. A fraqueza daqueles 2 meninos era não ter dado ouvido para as mulheres que foram no sepulcro. Foram embora. Mas eles foram bem-aventurados, que Jesus foi com eles, ministrou para eles, pregou para eles, dividiu o pão com eles, e eles viram Jesus ressurreto. A palavra viva, olhos abertos, corações em chamas. Isso é Evangelho. Aconselho você a decidir para 2018, querer para você palavra viva, olhos abertos e um coração em chamas. Um coração em chamas pelo reino de Deus. Aí você vai ver milagre. Sabe aonde? Primeiro lugar, a sua Jerusalém. A sua Jerusalém. A sua Jerusalém. Para a gente começar a encerrar, para a gente orar. Tudo isso traz entendimento para os fatos presentes. Aqueles jovens não estavam entendendo aquele momento. E às vezes, a igreja moderna não está entendendo que o próprio Jesus está reivindicando dos seus discípulos aqui na terra uma atitude oposta da qual ela está apresentando. Qual, pastor? Se voltar para o lugar da glória de Deus. Irmãos, eu não vou iludir nunca a igreja do Senhor. Porque o que eu disse para vocês há alguns minutos, isso é sério demais para mim. Eu não quero o evangelho que não me permita resistir aos sofrimentos, às dores, às adversidades. Porque na vida isso acontece. Isso vai existir. Só que eu preciso ter tudo isso, mas sabendo que eu tenho um Deus que até mesmo no olho do furacão Ele está comigo. Sabe por quê? Porque na palavra diz que Ele é um Deus que faz o caminho dele no furacão.
Ele faz um caminho nos lugares mais esquisitos que você possa imaginar. Ou seja, não iremos perecer. Por quê? Porque o Todo-Poderoso está conosco. Não podemos temer. Não podemos temer. Pastor, mas o Senhor não sabe como é que está a minha vida. Eu não preciso saber. Deus sabe. Isso basta. Deus sabe. E isso basta. Para a gente encerrar. Vai comigo. Aqui em Lucas mesmo. No versículo 44. Os dois voltaram já para Jerusalém. E estão conversando com os outros discípulos agora. Quando Jesus aparece agora para todo mundo. Jesus agora aparece para todo mundo. Jesus aparece agora para todo mundo. Olha o que diz, irmãos, a palavra do Senhor. Versículo 44. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as escrituras. Gente, eu falei assim, gente, olha só por que eu falei para vocês que essa palavra me impactou. Os caras andaram 3 anos e meio com Jesus, viram os milagres que Jesus realizou, estavam diante de Jesus, mas Jesus teve que fazer uma última administração para que o entendimento deles se abrissem. Às vezes nós somos tão ocupados, tanta correria, mas nesse dia eu resolvi entrar nessa história. Eu falei, não, eu vou entrar nessa história, vou ver qual é a revelação, o que que tem. Irmãos, esse entendimento não é um entendimento do intelecto, daquilo que a gente raciocina, daquilo que a gente pensa. É o entendimento do nosso espírito, porque Jesus estava prestes a dizer para esses camaradas o seguinte: olha, eu vou embora, mas agora vai ser com vocês. Vocês precisam entender que a obra que eu comecei, quem vai dar continuidade vai ser vocês. Irmãos, a continuidade da obra de Jesus, quem tem que dar sou eu, é você, os discípulos, a igreja. E quais foram as obras que Jesus fez enquanto estava na terra? O que Jesus fez? O pastor Ebs, ele fala aqui frequentemente. Jesus, ele não só pregou o evangelho. Jesus, ele alimentou pessoas. Ele cuidou de viúvas. Jesus, ele fez tudo que nós iremos fazer a partir de 2018. Fizemos uma preliminar agora em 2017. Vocês puderam ver aqui no domingo passado o pessoal do Ler para Ver dando testemunho. Teremos mais projetos sociais para realizar. Teremos mais almas para ganhar. Teremos mais palavras para aprender. Seremos ministrados de manhã e à noite aqui nesse lugar. E o entendimento do nosso espírito, isso tem que ser trabalhado dia após dia. Porque quando Jesus libera essa palavra, e que essa Bíblia registra, e o entendimento dele se abriu, caiu a ficha. Jesus vai embora. Agora é com a gente. Jesus vai embora, agora é com a gente. Olha para o seu irmão, olha para ele. Fala, agora é com você. Agora é com você. Agora é com você. Mas como é que eu vou fazer isso, pastor Sérgio? Como é que eu vou fazer isso? O entendimento deles se abriram. Glória a Deus. Chegou a última cartada de Jesus. Vamos ali para o versículo de número 49.
ou seja, 48 e 49, para ficar claro o entendimento. Olha o que Jesus diz no 48: vocês são testemunha destas coisas. Aí o 49: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Irmão, crente que não busca o poder do alto está perdendo tempo. Lamento, mas é a realidade. Se eu não busco o poder do alto, o revestimento do alto, eu estou jogando fichinha, perdendo tempo. Crente, essa palavra é para você, hein, crente? Segura aí. Buscar poder do alto. Do alto. Aonde o Pai está. Jesus disse: fica na cidade. Qual é a cidade? Jerusalém. Aonde é a sua Jerusalém? Primeira Igreja Batista da Rocinha. Fica aqui, clama a Deus e receba poder do alto. Poder do alto. Jesus disse: fica na cidade. A palavra de Jesus foi: fica, não foi sai. Eu não gostei do que o pastor falou, isso me ofendeu, eu vou fazer biquinho e vou sair. Jesus disse: fica! Fica! Sabe o que Jesus está querendo? Discípulos maduros e obedientes. Se você contextualizar isso aqui, depois de um certo tempo, o número reduz. 500. Mas os 120 receberam essa promessa. Os 120 receberam essa promessa. Você vai fazer parte dos 120 ou dos 380? Sou bom de conta. Agora eu posso dizer, graças a Deus, gente, obrigado pelas orações. Terminei minha faculdade ontem, a última prova, graças a Deus. Glória a Deus por isso. De 500 caiu para 120. Só quem persevera recebe o poder do alto. Ei, você é daqueles que persevera ou daqueles que saem por aí procurando? Onde está Jesus? Onde está Jesus? Aonde tem poder? Eu vou ali na irmã Candinha, eu vou ali no irmão Cicinho. Jesus disse: fica aqui, é aqui que vai descer o poder. Aqui, aqui, aqui. Mas em meio àquelas palavras de Jesus, uma que eu creio que Jesus chocou os discípulos está em Salmo 16, versículo 9 e 10. Só isso. Aí eu já convido você para ir se levantando, tá? Salmos de número 16. Versículo de número 9 e 10. Salmista Davi declarando, na verdade, salmista Davi profetizando a respeito de Jesus. Versículo 9 diz assim: por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Olha aqui, quando Jesus fala que a respeito dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo, Jesus ele estava ratificando essa palavra aqui de Davi. O santo não veria
a decomposição. O santo não veria a decomposição. Querido, isso é motivo da gente dar brado, porque o santo não viu decomposição. O santo ressuscitou. O santo está à destra de Deus. O santo está aqui. O santo está aqui. Se alegra na presença do santo. Dê glórias ao santo. Aplaude ao santo. Declara: eu sou um milagre através da presença do santo. Convido você a ficar de pé. Isso aqui foi só a metade da ministração dessa palavra. Um domingo a gente ministra ela completa. Querido, quem é crente aqui? Levanta a mão. Só quem é crente. Só quem é crente. Então você vai entender o que eu vou falar. Primeira pergunta: há quanto tempo você não sente o calor do Espírito Santo ardendo no teu coração? Há quanto tempo? Seja sincero com você, não me responda. Seja sincero com você. Há quanto tempo você não sente o calor do Espírito Santo ardendo no seu coração? Faz tempo, né? Faz tempo. Já passei por isso. O choro não é de alegria. O choro é de tristeza. Saber que você serve a um Deus vivo, que você recebeu o perdão de todos os teus pecados, de um Jesus que venceu a morte. Mas aí você ora, parece que não acontece nada. Você lê a Bíblia, parece que nada acontece. O meu pedido para o Senhor nessa noite é de que Ele venha incendiar o teu coração de novo. É que Ele venha tacar fogo no teu coração, mas incendiar você. Me incendiar. Sabe por quê, querido? Eu não consigo. Eu não consigo acreditar que eu tenho o Espírito Santo, porém não vivo o poder desse Espírito Santo. Jesus declarou que Ele nos enviaria o Espírito Santo de poder. Então eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Que você colocasse a mão no teu coração assim, que você comprimisse o seu peito assim. Eu não vou orar. Eu quero que você ore por você. A sua oração tem tanto poder quanto a minha. Se de repente pode até ser que tenha mais. Acredito nisso, que pode ser que tenha mais poder que a minha oração. Enquanto o ministério vai estar aqui adorando ao Senhor, você vai fazer essa oração por você. Você vai orar por você. Às vezes os discípulos acostumam os líderes estarem orando por você, mas você tem que orar por você. Precisa orar por você. Volte a ter intimidade com esse Espírito Santo. Volte a ter intimidade com Jesus. Ao som dessa adoração você vai fazer isso. Pai nosso que estás no céu. Não adora não, só deixa o Robson cantar. Você ora por você. Você ora por você.